O que Nikola Tesla descobriu sobre a realidade e que a maioria das pessoas ignora até o dia de hoje. Bom, Nikola Tesla foi um dos maiores inventores da era moderna. Ele teve papel fundamental no desenvolvimento da corrente alternada, que passou a permitir então a distribuição de energia elétrica em alta escala. Ele também contribuiu para diversas tecnologias que influenciam o mundo até os dias de hoje. Mas além da sua genialidade técnica, Tesla ficou conhecido por uma forma incomum de pensar. Ele afirmava que ele conseguia visualizar invenções totalmente completas e finalizadas na sua mente, antes mesmo de construí-las no mundo físico. E existe aqui um fato bastante interessante sobre Nikola Tesla. Ele não era apenas um inventor, ele era alguém que tinha uma forma completamente diferente de enxergar a própria mente e construir assim a sua própria realidade. Tesla, ele nunca começava um projeto pelo mundo físico. Todas as suas ideias, elas eram criadas, construídas, elaboradas do início ao fim na sua mente, com uma clareza absurda que só ele entendia. Agora, independentemente de qualquer interpretação mística a respeito de Tesla e suas habilidades neurais, existe um ponto bastante interessante aqui que a neurociência consegue explicar com muita clareza. O cérebro humano, ele não é capaz de diferenciar imaginação intensa de uma experiência real. Isso significa que quando você visualiza algo com clareza e repetição, o cérebro então ele inicia conexões neurais exatamente iguais aos da execução daquela ação. Isso significa afirmar que antes de qualquer resultado externo, existe sim um modelo interno sendo construído dentro de você. E Tesla usava isso de forma extrema. Ele não apenas pensava ideias, ele treinava sua mente para sustentar uma realidade com base em suas crenças e emoções, mesmo antes dela existir. E agora que fica bastante interessante, na metafísica, existe a ideia de que a consciência não apenas observa a realidade, mas participa agressivamente na construção e até mesmo na recriação somente através da percepção da realidade. E é exatamente o que a física quântica prova, que o observador ele altera o resultado daquilo que é observado. Em outras palavras, tudo que você foca com energia e repetição constrói a sua própria realidade. E Tesla, isso é bastante interessante, é que ele não ficava preso ao mundo como o mundo era, propriamente dito. Ele sempre operava primeiro num mundo que ele considerava real dentro da sua subconsciência. E o que ele fazia depois era apenas alinhar as opções que ele tinha para tornar aquilo que antes era apenas real na sua consciência, real também no mundo físico. Agora eu quero que você faça um exercício e traga isso para o seu mundo físico. A maioria das pessoas faz o contrário. Elas vivem primeiro a realidade externa e só depois elas tentam ajustar a sua mente para suportar o resultado daquela realidade. E é por isso que você se vê preso em padrões mentais, porque simplesmente todo o externo que você vive reforça aquilo que você tem internamente sustentado com as suas próprias emoções. E a mudança real começa quando você reverte esse processo. Você então começa a construir uma imagem muito mais clara do tipo de pessoa que você quer se tornar, do tipo de vida que você quer viver e da realidade que você deseja construir. E aí então que você começa a construir uma imagem interna mais clara. Obviamente, o resultado, o seu externo também será abundante. E então você começa a agir de forma consistente com essa imagem. E isso não é sobre fantasia, esse vídeo é sobre direcionamento mental e comportamento repetido. Porque no final, ninguém constrói uma vida abundante por acidente, ninguém prospera pelo acaso. O sucesso não é uma coincidência. Você só constrói uma vida externa diferente e abundante quando primeiro você consegue enxergar essa abundância, essa prosperidade dentro de você. E o mais importante, você sustenta essa realidade interna com as suas crenças e as suas emoções. E é isso que muda tudo. E se isso faz sentido para você, comente "Eu construo antes de ver". E já compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje.